Poucos símbolos políticos se universalizaram ao longo do planeta como o de Ernesto Che Guevara. A história das guerrilhas e do socialismo na América Hispana está intimamente ligada ao seu nome e, às vezes, elevada ao patamar dos grandes homens da história. No entanto, como acontece com muitos outros casos, pouco se sabe sobre a história do homem por trás do mito. Apesar de seu curto tempo na Terra de 39 anos, o Che Guevara teve uma vida intensa, nômade e agitada, entre viagens intrépidas de motocicleta por todo o continente e a Revolução Cubana Telúrica. Desde seu nascimento na Argentina até seu fuzilamento na Bolívia, o meio natal de Che Guevara, sua família, suas próprias ações e ideias foram determinantes na cadeia de eventos que levou ao homem que se transformou em mártir. Hoje vamos conhecer sua história da forma mais objetiva possível. Fala Reinaldo Carrillo, isso é a Nova Enciclopédia, e você pode dar um grande apoio ao nosso canal simplesmente curtindo o vídeo, deixando seus comentários, compartilhando em redes sociais e com seus conhecidos e colaborando em nosso Patreon, que você pode encontrar abaixo. Sem mais nada a acrescentar, vamos começar. Contrariamente à crença popular, o Che Guevara descendia de uma família abastada da alta sociedade argentina. Sua mãe, Célia de la Serna, disse que era descendente do vice-rei do Peru, José de la Serna e Hinojosa, também de generais argentinos da independência e de proeminentes proprietários de terras. Por outro lado, o pai do Che Guevara, Ernesto Guevara Lynch, era descendente de Julián Lynch Iru, que por muito tempo foi considerado o homem mais rico da América do Sul. Além disso, em sua genealogia destacam-se nobres espanhóis e irlandeses da época colonial. Ao se casarem, Célia e Ernesto compraram grandes extensões de terra na região de Misiones, na Argentina, para cultivar a erva mate. Che Guevara nasceu assim em Rosário, no dia 14 de maio de 1928. Em sua infância, alternou residência com sua família a cada certo tempo entre Buenos Aires, Misiones, Altagracia e outras localidades, tendo como teto fazendas e chalés com todas as comodidades. Ernesto, devido à asma que sofreu durante toda a vida, não pôde frequentar a escola regularmente até os 9 anos, por isso sua mãe foi a professora com quem aprendeu a ler e escrever durante seus primeiros anos. Ernesto assimila algumas características de sua mãe: a rebeldia, a lealdade, a obstinação e a determinação. Dona Célia era conhecida por não ser religiosa e fazer coisas ilícitas para as mulheres naquela época, como fumar, dirigir carros, usar calças e até mesmo convidar pessoas de classes inferiores para seus aposentos. O Che era rebelde, fogoso e desobediente. Durante o colégio, amigos e professores lembravam que o Che, embora fosse inteligente, não prestava muita atenção aos estudos e mais frequentemente liderava as travessuras com seus colegas. Durante seus primeiros anos, é influenciado pelas posturas de seu pai. Guevara Lynch sempre simpatizou com a causa antifranquista dos emigrados espanhóis, formando um comitê de ajuda para a esquerda espanhola e recebendo muitos deles em suas propriedades. Para 1942, os Guevara se mudam para Córdoba para que Ernesto continuasse com sua educação secundária. Fora da escola e depois do rugby, além de suas aventuras amorosas, era comum vê-lo lendo Freud, Baudelaire, Dumas, Verlaine, Solá e clássicos argentinos como o Facundo de Sarmiento. O jovem Che Guevara convivia com garotos de todas as classes sociais. A família do Che foi decididamente de esquerda, antifascista e antiperonista. Reclamavam da neutralidade do governo argentino frente à Segunda Guerra Mundial, mas o jovem Che pouco se importava com tudo isso. Para 1945, aos 17 anos de idade, inicia o curso de filosofia no colégio e se dedica com bastante interesse ao estudo desta área. Suas primeiras impressões de Marx vêm das citações do Führer alemão em seu famoso livro Minha Luta. Faz seu próprio dicionário filosófico com esboços biográficos de Freud, Camus, Sartre, Kafka, Aristóteles, Nietzsche e outros. Ao completar 18 anos de idade, em meados de 1946, a família Elche enfrenta problemas econômicos. Após sair do ensino médio,
consegue um trabalho como inspetor de solos para a província de Córdoba. Nesse mesmo ano, Juan Domingo Perón assume seu primeiro mandato como presidente da Argentina. Após a morte de sua avó em 1947, e por várias razões, Ernesto decide estudar medicina e assim entra na Faculdade de Medicina da Universidade de Buenos Aires. Aperfeiçoa seu gosto pelo xadrez, dedica-se constantemente à leitura, faz anotações filosóficas, jogava muito rugby e até escrevia artigos sobre este esporte, tudo isso enquanto seguia sua carreira em medicina. Nesta segunda oportunidade de leitura, redescobre Carlos Marx e começa a prestar mais atenção em suas obras, que vai anotando pouco a pouco em seu dicionário filosófico. O socialismo continua ganhando mais predileção em seu pensamento. Ainda assim, não demonstrava nenhuma intenção de se filiar a nenhum movimento de esquerda, talvez por causa do estado de hostilidade que havia contra a esquerda durante os governos de Juan Perón, e também porque estava convencido de que o Partido Comunista Argentino e a Confederação Geral dos Trabalhadores eram muito sectários. Eram anos decisivos para a América Latina. A situação pós-guerra e o choque entre americanos e soviéticos intensificam a política intervencionista dos Estados Unidos sobre a região para salvaguardar seus interesses geopolíticos, gerando um ódio decisivo de Ernesto em relação ao país americano, que, segundo seus conhecidos, estava irremediavelmente enraizado em seu pensamento anti-imperialista, que desenvolvia naquela época. Enquanto estuda, também empreende alguns negócios de menor escala, como a fabricação de pesticidas na garagem de sua casa e a venda de sapatos de porta em porta. Mas, sem dúvida, uma amostra de sua vida boêmia e rebelde era seu fervoroso gosto por longas viagens e excursões. Assim, em 1950, parte em uma pequena bicicleta impulsionada por um motor italiano em direção ao noroeste da Argentina. Em um período de 6 semanas, passa por Córdoba, Las Salinas Grandes, Santiago del Estero, Tucumã, Salta e Jujuy. Em seu diário de motocicleta, publicado anos depois, resenha muitas das experiências que vive na estrada. E em todas elas, se nota que pela primeira vez, Ernesto se sente em um ambiente de acordo com seu jeito de ser, hostil, nômade e mutável. Seus companheiros foram vagabundos, presos e outros viajantes que encontrava pelo caminho e com os quais costumava embarcar em pequenas conversas. Além disso, usando sua credencial de estudante de medicina, conseguia hospedagens gratuitas em leprosários e pequenos hospitais. No noroeste argentino, também presencia as deficiências e a precariedade econômica das classes desfavorecidas. Retorna a Buenos Aires em meados de fevereiro para continuar o curso de medicina. Para 1951, Ernesto, com 23 anos, não se sente motivado nem pelo estudo, nem pela vida da cidade, nem pela sua carreira em medicina. Apenas o movia o constante desejo de viajar e pesava o amor fracassado que tinha também com Maria del Carmen Chichina Ferreira, mulher por quem se apaixonou perdidamente de forma não correspondida. Seu amigo íntimo, Alberto Granado, propõe um plano muito mais ambicioso do que seu atual estilo de vida. Uma viagem de magnitude latino-americana, Alberto não confiava em outro homem mais aventureiro que Ernesto, e Ernesto não tinha outro amigo que o entendesse tão bem em suas necessidades de homem nômade, de forma que partiriam de motocicleta no dia 14 de janeiro de 1952 da cidade de Miramar. No total, a aventura durou de janeiro a agosto de 1952, que revelam características de sua forma de agir e pensar. Por exemplo, ele não apenas anota e denuncia as precariedades que costumam existir nas aldeias da América Latina e nas vilas das províncias, mas também expressa seu desprezo contra certos grupos. No Peru, ele relata da seguinte maneira um incidente com um local que presumia ter atração pelo mesmo sexo. Abro aspas, à noite houve uma festa familiar que resultou em uma séria briga com o senhor Lezama Beltrán, de espírito infantil e introvertido que provavelmente era um invertido, fecho aspas. Na Venezuela, especificamente em Caracas, ele anota o seguinte sobre as pessoas que povoavam os bairros populares. Abro aspas, os negros, os mesmos magníficos exemplares da raça africana, que mantiveram sua pureza racial graças ao pouco apego que têm ao banho.
viram seus reinos invadidos por um novo exemplar de escravo, o português. E as duas velhas raças iniciaram uma dura vida em comum, povoada de rixas e pequenezas de toda espécie. O desprezo e a pobreza os unem na luta diária, mas a maneira diferente de encarar a vida os separa completamente. O negro, indolente e sonhador, gasta seus trocados em qualquer frivolidade ou em dar uns golpes, fecho aspas. Além disso, dedico algumas linhas às suas tendências emergentes e crescentes para o combate e a violência, abro aspas. Mancharei minha arma com sangue e, louco de raiva, degolarei quando cair vencido em minhas mãos. Já sinto minhas narinas dilatadas, saboreando o cheiro acre de pólvora e sangue, de morte inimiga, fecho aspas. Ernesto retorna à Argentina após a morte de Evita Perón, esposa do presidente Juan Domingo Perón. Sua morte impactou a Argentina por muito tempo. No entanto, Ernesto nem lamentava nem comemorava a desaparição física da primeira-dama argentina, pois ainda mantinha certa aversão à política. Ernesto estava focado em seus estudos, não na política. Após mais um ano de dedicação, em 11 de abril de 1953, ele passa no exame final e liga para seu pai dizendo: "Fala o Dr. Ernesto Guevara de la Serna." A alegria de Guevara Lynch, no entanto, foi efêmera, pois assim que seu filho terminou a faculdade de medicina, sedento por aventura, ele já estava planejando outra viagem, desta vez com seu amigo Carlos Ferrer. Partem em 7 de julho de 1953 de Buenos Aires até a cidade fronteiriça de La Quiaca. De lá, vão para La Paz, na Bolívia, e veem com bons olhos a Bolívia convulsionada pelo surgimento do movimento nacionalista revolucionário que dissolve as forças armadas, toma as minas do país e empreende uma reforma agrária fracassada. No Peru e Equador vivem de precariedade em precariedade, chegando Ernesto a vender muitas de suas propriedades, como um traje fino que seus pais lhe haviam dado antes de partir. Sem hesitação, vendia tudo o que tinha para perseguir, aparentemente nada em um caminho com um destino incerto. Em Guayaquil, Ernesto e outro grupo de argentinos partem para o Panamá para chegar a Guatemala, atraídos pela inédita revolução liderada por Jacobo Arbenz. No Panamá, o Che sente que inicia suas andanças pelas chamadas Repúblicas das Bananas, vivendo em casas onde lhe cobravam $1 por dia. Suas andanças seriam feitas à base de trens, ônibus baratos, pedindo caronas e até percorrendo grandes distâncias a pé. Assim, segue seu trajeto do Panamá, atravessando Costa Rica, Nicarágua, Honduras e El Salvador. Após vários contratempos, os argentinos chegam à cidade da Guatemala na manhã de 24 de dezembro. Na Guatemala, os interesses do monopólio frutífero americano estavam colidindo com o governo de cunho nacionalista de Jacobo Arbenz. A United Fruit Company era a principal proprietária das terras cultiváveis na Guatemala e mantinha grande parte dessas propriedades ociosas sem serem trabalhadas. Arbenz estava na mira dos Estados Unidos quando decide revogar da multinacional cerca de 156 mil de suas 222 mil hectares. Medidas como essa a favor dos camponeses e contra poderosos grupos internos e externos custaram a Arbenz um golpe de Estado orquestrado pela Agência Central de Inteligência, a United Fruit Company, e várias pessoas da elite guatemalteca, enquanto Ernesto conhece uma mulher peruana chamada Hilda Gadea. Hilda tinha importantes conexões com o Partido Comunista Guatemalteco, bem como o Aliança Popular Revolucionária Americana peruano e organizações de esquerda de toda e de América Latina. O Che sempre se manteve à margem do ativismo, mas através de Hilda, finalmente cede e se envolve totalmente na política e na militância ativa. Hilda se apaixona perdidamente pelo Che e é quem sustenta economicamente Ernesto durante sua estadia na Guatemala. Ele, apesar de não estar apaixonado por ela por considerá-la feia para seus gostos, esteve em um relacionamento com Hilda por questões de conveniência que ele mesmo reconheceria. O presidente Arbenz é deposto no dia 27 de junho de 1954. Hilda e o Che decidem partir para o México, pois Hilda, uma mulher de muitas conexões, tinha garantido lá um lugar onde não poderiam persegui-la. Ao mesmo tempo que Ernesto e Hilda chegam ao México, também chega um jovem cubano chamado Fidel Castro Ruz,
conhecido por ter participado na tentativa de tomada do quartel militar Moncada durante o governo de Fulgêncio Batista em Cuba. Cuba era um país, como muitos do continente, onde boa parte da população vivia sob condições austeras e frugais. No entanto, nas últimas décadas, a ilha havia vivido um avanço econômico e social constante que a colocava como um dos países mais prósperos da região. No entanto, não estava isenta de todos os tipos de problemas e de grupos revolucionários que buscavam derrubar o presidente Batista. Após o assalto ao quartel Moncada, Fidel Castro havia sido condenado à prisão, mas 2 anos depois, em 1955, foi perdoado pelo próprio presidente Batista. Por isso, acaba se exilando nos Estados Unidos, e de lá parte para o México. Em ambos os países, ele se dedica a conseguir apoio financeiro e político de atores proeminentes de várias ideologias para fortalecer a luta armada contra Batista. Inclusive, a Agência Central de Inteligência, por meio do ex-presidente cubano, Carlos Prio Socarrás, apoia a formação de guerrilhas contra Batista. O fracasso do quartel Moncada havia revestido Castro com uma aura revolucionária, que lhe proporcionou um alto protagonismo nacional e em grupos internacionais. Dessa forma, Ernesto e Fidel se conheceram uma noite no México. Disse que se deram muito bem, ambos reconheceram no outro um alto grau de cultura, inteligência e audácia. No entanto, era conhecido por seus companheiros a estranha admiração e submissão do Che para com a vontade de Fidel Castro, talvez eletrizado por uma personalidade mais avassaladora que a sua. Ernesto é finalmente seduzido a se incorporar aos ambiciosos planos de Fidel e às causas revolucionárias da América Hispânica. Hilda e Ernesto se casam e até têm uma filha, Hilda Beatriz Guevara, nascida em 1956, mesmo ano em que Fidel, seu irmão Raul, Ernesto e os demais revolucionários radicados no México criam o chamado Movimento 26 de Julho, para impulsionar a luta armada contra Batista em Cuba. Além de suas afinidades pelas ideias socialistas, Ernesto recorre à luta armada não tanto por alguma aspiração de poder, mas pelo seu espírito nômade e seu anseio por aventura e adrenalina e violência que o guiaram às empreitadas mais perigosas e inverossímeis. Finalmente, após meses de dificuldades e planejamento, Fidel, Raul e Ernesto partem do México no dia 25 de novembro de 1956, rumo à ilha de Cuba, para fomentar uma revolução que mudaria a história da ilha e que teria repercussões continentais até os dias de hoje. O movimento 26 de julho, ou também chamado 1026, comandado por Fidel Castro, chega a Cuba com 2 dias de atraso do planejado. No dia 5 de dezembro, o exército de Batista havia se adiantado e os revolucionários sofrem sérios reveses e são forçados a se refugiar na mítica Sierra Maestra. Dos 82 homens que estavam com Fidel, Raul, El Che e Camilo Cienfuegos, restavam apenas cerca de 20. Na Sierra Maestra, eles se reúnem para repensar a estratégia. Em simultâneo, eles se conformaram em Cuba. Outros grupos armados que não estavam sob o comando de Fidel Castro, como o Diretório Revolucionário, que realiza ações como a falha na tomada do Palácio Presidencial em Cuba, ação condenada por Fidel Castro por não participar dela. Em março do ano 57, pouco depois de chegar, Fidel concede entrevistas aos jornalistas americanos Heber Matthews, do New York Times, o mais lido dos Estados Unidos da América, e Robert Heber e outros, da rede Columbia Broadcasting System. Essas entrevistas, com um tom favorável aos guerrilheiros, viram a opinião pública internacional a favor de Fidel Castro e a favor do derrube de Batista em maio de 57. É levado adiante o primeiro confronto armado, liderado por Castro e Che no combate de Huero. Em julho, Castro, juntamente com outros líderes, publicam o Manifesto de Havana, no qual prometem realizar eleições livres uma vez que Batista seja derrubado. A realidade é que, durante o ano de 57, a guerrilha do movimento 26 de julho esteve cativa com pouca mobilidade. Pouco a pouco vão recrutando camponeses para a guerrilha, os quais devem suportar o clima úmido tropical da serra, e são ameaçados com pena de morte qualquer forma de deserção ou de traição. O Che atua como médico da guerrilha e cuida dos doentes, mas também ganha rapidamente uma posição de liderança e a confiança de Fidel. Em paralelo,
Também outros grupos dissidentes das Forças Armadas cubanas vão conspirando contra o presidente Batista. Em abril do ano 56, Batista sofre um golpe militar fracassado que enfraquece seriamente a coesão das Forças Armadas. Em setembro do ano 57, militares da base naval Cienfuegos se rebelam, mas são novamente derrotados. Para julho de 1957, a guerrilha do M-26 contava com 125 combatentes, os quais Fidel divide em duas colunas, e dá a Ernesto a confiança e a liderança desta segunda coluna com 75 combatentes. A coluna do comandante Guevara é assim dividida em 5 pelotões, liderados por Juan Almeida, Ramiro Valdés, Ciro Redondo e Lalo Sardinhas. O Che escreve para Hilda que na serra ele vivia com sede de sangue e certamente era assim. Na alvorada do conflito, quando a moral da guerrilha decaía, o Che encontra um homem de fidelidade duvidosa e o executa para mostrar aos outros o que aconteceria se traíssem o foco revolucionário. Com frieza imutável, o Che não hesitou em aplicar essa mesma punição com suas próprias mãos mais de 100 vezes a membros de suas tropas durante a rebelião por acusações de deserção contra os revolucionários. O MiL-26 cria algumas células pequenas em povoados e cidades para recrutar membros, sabotar o governo e executar funcionários governamentais. No início do ano 58, conseguem novas vitórias, mas continuavam restritos às encostas da Sierra Maestra. Depois, Fidel Castro reorganiza a guerrilha e manda Che Guevara para a escola militar em Minas del Frio para a preparação dos novos recrutas. Che acata com um pouco de raiva por ter sido enviado para a retaguarda. Em março daquele ano, após pressões de atores proeminentes, os Estados Unidos decretam que deixarão de vender armas para Batista e os diplomatas norte-americanos na ilha começam a pressionar Batista para que busque uma saída do poder. Muitas das armas nas mãos dos guerrilheiros eram de origem americana. Para abril, o M-26 convoca uma greve geral que resulta em um fracasso na população. Para maio, finalmente Batista empreende uma ofensiva militar organizada contra as guerrilhas. Após alguns confrontos, as guerrilhas conseguem se esconder nas serras da ilha. Depois de ter o M-26 sitiado em agosto, meses após a ofensiva, Batista ordena a retirada das tropas governamentais. A razão desta medida, tendo toda a capacidade de enfrentar as guerrilhas, continua até hoje sendo objeto de discussões e especulação. Aproveitando a retirada das tropas governamentais, Che Guevara e Camilo Cienfuegos são enviados ao centro da ilha para preparar um ataque contra a cidade estratégica de Santa Clara. Após 6 semanas de caminhadas, o Che chega ao Escambré. Em dezembro, enquanto tudo isso ocorre, os Estados Unidos intensificam suas medidas contra Batista e decretam um embargo contra o governo cubano. Enquanto isso, muitos militares que tentaram o golpe contra Batista seguiam nas Forças Armadas, pressionando por sua saída. Os poderes cruciais que sustentavam Batista haviam lhe virado as costas. Em seu momento de maior fraqueza, Fidel ordena a disseminação das tropas ao resto de Cuba. O Che luta com Camilo Cienfuegos no centro de Cuba e consegue a capitulação de vários destacamentos do governo. Com alguns infortúnios, os revolucionários liderados por Ernesto Guevara conseguem em dezembro cercar Santa Clara. Depois conseguem avançar em direção à cidade e tomam um trem blindado do governo que havia enviado para fortificá-la com armamento-chave. Frente às pressões militares internas, a retirada do apoio dos Estados Unidos e a agitação guerrilheira, Batista decide finalmente sair de Cuba junto com sua esposa e filhos. O poder fica fragilmente nas mãos de um dos militares conspirados contra Batista, o general Eulogio Cantillo, mas Fidel e os guerrilheiros rejeitam a tentativa de formar uma nova junta de governo militar sem eles, com o lema Revolução, sim, e golpe não. O Che e todos os guerrilheiros espalhados por toda Cuba recebem a ordem de ir a Havana e tomar posições-chave. Lá são recebidos por multidões que lhes cantavam vivas, as mesmas multidões que há poucos meses saíam para vociferar em apoio a Batista. Extasiados, os revolucionários cometem vários crimes, tropelias e fuzilamentos, incluindo o Che Guevara. Quando chegam a Havana, prendem Eulogio Cantillo e o general Barquín, que era outro dos militares renomados que estava contra Batista. Enquanto isso,
há conflitos entre o MiL-26, o Diretório Revolucionário e outros grupos guerrilheiros e políticos. Fidel se adianta e chega a Santiago de Cuba e a proclama como capital provisória da República. E nomeia um presidente e um governo provisório com atores diversos e ele se proclama como comandante da Força Armada. Os Estados Unidos reconhecem o recém-criado governo provisório. Com o canto de pátria ou morte, uma era para Cuba era sepultada. Agora o Che seria participante da nova Cuba que estava prestes a surgir. Desde Santiago de Cuba, no 8 de janeiro de 1959, Fidel entrava triunfante em Havana. O novo governo foi presidido na época por Manuel Urrutia e seu gabinete por políticos civis de diferentes tendências, com Fidel Castro como comandante militar. No entanto, diante de uma força armada desagregada, não demorou muito para que Che Guevara e Fidel Castro e outros revolucionários formassem um governo paralelo, que, juntamente com outras manobras políticas, foi gradualmente deslocando o governo civil e consolidando Castro como líder único do Estado. Ao Che Guevara é atribuído o comando da Fortaleza da Cabana e fica encarregado dos chamados julgamentos revolucionários contra os militares e personagens do governo de Batista. Aqui, o Che se torna um verdadeiro carrasco que, sem muita formalidade de julgamento, chega a executar aproximadamente 550 pessoas durante o ano de 1959. Não apenas ex-membros do governo de Batista, mas também dissidentes revolucionários. Após as acusações por esses eventos, Che Guevara chega a dizer em seu famoso discurso na Organização das Nações Unidas em 1954, fuzilamento sim, nós fuzilamos e continuaremos fuzilando enquanto for necessário. Nossa luta é uma luta até a morte. Sabemos qual seria o resultado de uma batalha perdida, e também os vermes precisam saber qual é o resultado, mas sim, não cometemos assassinatos como está cometendo agora neste momento a polícia venezuelana, que acredito receber o nome de DIGEPOL, se não estou mal informado. Essa polícia cometeu uma série de atos de barbárie, de assassinatos, e depois jogou-lhe os cadáveres em alguns lugares e socorreu contra a pessoa, por exemplo, de estudantes, etc., fecho aspas, voltando ao ano de 1950. E 9, em paralelo, o comando da Cabana, o Che agora recebe a nacionalidade cubana por seus serviços na Revolução e é um dos envolvidos na formulação da reforma agrária de 7 de maio de 1959, que proíbe a propriedade estrangeira das fazendas e eixos açucareiros, ao mesmo tempo que favorece o pequeno camponês, reduzindo as rendas e excluindo de impostos alguns produtores de acordo com sua renda mensal. Depois, sem muitos conhecimentos reais sobre a indústria, a economia ou o marketing, assume cargos de primeira importância nessas áreas. O primeiro foi como presidente do Banco de Cuba entre novembro de 59 e fevereiro de 61, e o outro cargo foi o de ministro da Indústria entre fevereiro de 61 e abril de 1965. Tal era a confiança e consideração que Fidel Castro tinha sobre a liderança do Che, que um estrangeiro que mal conhecia Cuba e sua economia acaba ocupando cargos de governo de altíssimo nível para a indústria e para a política. Nestes cargos, ele tenta implementar as medidas tradicionais do socialismo com o objetivo de diversificar a economia cubana. O resultado foi uma dívida de 50 milhões de dólares com as petrolíferas americanas ao adiar os pagamentos do petróleo recebido, uma queda na produção de todos os setores na ilha, a centralização burocrática dos meios de produção em uma única entidade que era o Ministério das Indústrias, a nacionalização dos grandes bancos nacionais e internacionais que atuaram em Cuba durante seu período mais próspero e a confiscação de incontáveis bens americanos e dos próprios cubanos, resultando em cerca de 542 empresas confiscadas. Após as expropriações, os Estados Unidos da América decretaram um embargo comercial contra Cuba, que não incluía alimentos, medicamentos ou bens básicos, nem proibia outros países de negociar com a ilha. Para 1962, o embargo se intensifica após a famosa crise dos mísseis. No entanto, este é novamente relaxado após a resolução desta crise. Os novos diretores das empresas recém-expropriadas em Cuba seriam jovens que lutaram com Guevara na Revolução, que não tinham experiência e conhecimento técnico,
enquanto o capital fugia do país junto com vários de seus melhores profissionais. A gestão de Che Guevara dos assuntos econômicos e industriais de Cuba resultou em uma redução na produção de açúcar, nas terras colhidas, nos produtos manufaturados, e logo o governo de Fidel Castro se vê na necessidade de decretar o racionamento de alimentos como ovo, leite, frango, carne, arroz, peixe e outras proteínas indispensáveis na dieta humana. Começava assim a longa história que consumiu Cuba por quase 70 anos, marcada pela precariedade e deterioração material da ilha. Outra tarefa realizada por Che Guevara como diplomata de Cuba foi viajar para vários países socialistas como a União Soviética, Tchecoslováquia, China, Coreia do Norte, Índia, Alemanha Oriental e Egito para ganhar o favor desses países para o comércio cubano estagnado, objetivo que de alguma forma consegue, marcando o fim das relações entre Cuba e Estados Unidos a nível governamental e público por um bom tempo e o posicionamento definitivo de Cuba abertamente com o bloco soviético. Fidel decide afastar Che da vida pública cubana, enviando-o para outras partes do mundo. Assim, em 1964, ele viaja para o Congo para liderar uma tropa cubana enviada para apoiar a revolução que estava sendo gestada na Tanzânia. É importante esclarecer que o Che foi seguidor do chamado foquismo, uma postura que defende a criação de focos revolucionários de 25 a 35 pessoas em diferentes partes de uma determinada comunidade política e do mundo, a fim de acelerar os processos revolucionários. Segundo ele mesmo, seria um grupo decididamente violento de camponeses liderados por pessoas letradas e com o único objetivo de desestabilizar o governo em exercício até o estabelecimento de um revolucionário. Não foram poucos os países que sofreram tentativas de invasão sob a estratégia do foquismo, com focos revolucionários enviados desde a Cuba de Fidel e planejados pelo próprio Che Guevara. Alguns foram Venezuela, Argentina, Nicarágua, Peru e Colômbia. De volta no Congo, o Che redige uma carta para Fidel que se supõe ser secreta, onde decide renunciar à nacionalidade cubana, ao Ministério das Indústrias e a qualquer responsabilidade com o governo revolucionário. Fidel Castro expõe em público a carta e isso marca o fim definitivo das responsabilidades políticas do Che em Cuba e um ponto de inflexão na relação entre o Che e Fidel. A expedição armada do Che no muito distante e diferente Congo fracassa. O Che, revolucionário errante, parte do Congo com a barba feita, um terno fino e um corte de cabelo decente para não ser reconhecido. Vai para Praga, onde permanece 5 meses em uma casa do serviço secreto cubano e de onde planeja, onde estabelecerá o próximo foco funcionário. A Bolívia foi escolhida por estar no centro da América do Sul, permitindo a criação de focos no Peru, Chile, Paraguai, Brasil e Argentina. Em julho de 66, ele vai a Cuba pela última vez, onde Fidel Castro lhe dá apenas cerca de 15 guerrilheiros e muito poucos recursos, juntamente com a falsa promessa de que o Partido Comunista Boliviano, de Manuel Monge, e algumas facções no Chile, Argentina e Peru apoiariam a incursão guerrilheira no país. Com extrema cautela, o Che chega à Bolívia em novembro de 1966. 2 anos antes, na Bolívia, na mesma época, o general René Barrientos havia derrubado o governo de esquerda de Vitorino Paz Estenssoro. O objetivo do Che era apoiar a resistência do movimento nacionalista revolucionário com o foco que estava sendo formado. Finalmente, sob o nome do Exército de Libertação Nacional da Bolívia, o Che recruta um total de 47 homens. 16 cubanos, 26 bolivianos, 3 peruanos e 2 argentinos. Mas o Partido Comunista Boliviano não estava disposto a apoiar uma luta armada liderada por um estrangeiro que não aceitava outras lideranças acima dele, então eles o abandonam. O governo de Barrientos, que havia proscrito o Partido Comunista ao saber da presença guerrilheira no país, imediatamente solicita apoio da Agência Central de Inteligência para encontrar os guerrilheiros. Derrota após derrota e deserção após deserção, finalmente no dia 7 de outubro, na quebrada del Yuro, o foco sofre uma emboscada na qual Che é ferido no braço e é detido com outro guerrilheiro de sobrenome Willy. Da quebrada del Yuro, os prisioneiros foram levados para Liguera, onde em uma escola transformada em prisão esperariam as ordens.
O destino já estava traçado. O alto comando militar da Bolívia dá a ordem para executar Che Guevara, apesar da Agência Central de Inteligência advogar para mantê-lo vivo para interrogá-lo, mas o presidente Barrientos havia sido muito claro. À 1h10 da tarde, no dia 9 de outubro de 1967, o silêncio conventual das serras bolivianas foi momentaneamente interrompido por uma rajada de tiros. Diante do pelotão de fuzilamento cai um homem desamparado, barbudo e abandonado, com couros amarrados nos pés no lugar de botas e com tecidos costurados e carcomidos no lugar de um uniforme. Era difícil pensar que aquele cadáver desamparado era Ernesto Guevara de la Serna, conhecido universalmente como Che Guevara, ícone popular de nossos tempos, admirado por alguns e repudiado por muitos entre a mitologia da Revolução Socialista e a fome do povo cubano. Símbolo mundial de uma esquerda que hoje se parece muito pouco com aquela esquerda pela qual o Che levantou armas. Antes que político, era um agitador por natureza. Ernesto Che Guevara morre como resultado de suas ideias, de suas convicções e de suas ações. Matou e morreu com base em sua maneira de ser. Rebelde, indomável e agressivo. Muito obrigado a todos por terem assistido a este vídeo. Espero que tenham gostado e convido todos novamente a nos apoiar dando um like, deixando seus comentários, compartilhando em todas as redes sociais que possuem, nos seguindo no nosso Instagram, chamado A Nova Enciclopédia, e colaborando no nosso Patreon, que vocês podem encontrar abaixo. Muito obrigado novamente e que Deus os abençoe.